caixinha de som. Nem precisava, porque não tem muita gente, mas eu vou usar por causa da gravação, porque essa gravação vai para o YouTube e depois os colegas que não puderam vir hoje, eles vão assistir lá, tá bom? Então, só por isso que eu vou usar a caixinha, eu estou só regulando aqui o som. É que aqui dentro dessa sala não está funcionando direito, o sinal está meio embaralhado. Eu uso nas salas de aula lá e funciona de boa. Bom, gente, bom dia. Bom estar aqui com vocês para essa formação, tá? Conforme conversado no sábado letivo, estamos trazendo essa formação muito voltada para os professores mais novos da escola, né? Para a gente trabalhar a questão da identidade quilombola aqui na nossa escola, para vocês entenderem como funciona, quais são os projetos que são ligados a essas identidades, por que a escola existe dessa maneira, por que tem um curso técnico. Então, tudo isso a gente explica por essa formação da identidade da escola, tá bom? E essa formação, eu chamo essa formação de uma formação, né, educação antirracista, né? E relacionando essa educação antirracista com cidadania. Então a gente vai passar pelos conceitos básicos, a gente dá uma lembrada, né? E depois a gente vai para a parte prática do que diz respeito como essa questão é trabalhada aqui na nossa escola, tá? Essa questão ela não é tratada há pouco tempo, ela já é tratada há muito tempo aqui, em algumas épocas com um pouco mais de ênfase, outras com um pouco menos por causa de problemas aí da rede, mas a gente sempre tentou trabalhar isso aqui no nosso dia a dia, tá bom? Vamos lá. Primeiro, a gente discutir o que é cidadania, tá? Cidadania, né? É tudo aquilo que faz a pessoa um cidadão integrante pleno de um Estado. Pô, a gente sabe que no Brasil, um país com tantas diferenças, tantos níveis na nossa sociedade, né? Ser um cidadão é uma coisa bem difícil de alcançar, né? E a escola, ela tem um papel central nisso, porque a escola cidadã, né? Aí o conceito criado pelo Paulo Freire, tá? A escola é que vai ser o primeiro agente para transformar cada pessoa em um cidadão na sociedade brasileira, tá? Então esse papel da escola ele é fundamental, né? E ele vai envolver autonomia, questões de integração da educação com a cultura, né? As pessoas acham que isso tem que ser trabalhado de forma separada. Eu nunca achei, né? Eu nunca achei. Eu sei que dependendo da área de ensino nossa, algumas são mais fáceis para você integrar questões culturais, outras são um pouquinho mais complicadas, mas sempre dá para a gente trazer alguma coisa, né? O trabalho, que para nós é uma questão muito importante por causa do nosso curso técnico em agropecuária, então a questão do trabalho é uma identidade e uma situação muito importante para se trabalhar com o nosso aluno, tá? Oferta, demanda, escola e comunidade. Então essa identidade quilombola ela também faz com que a gente tenha que ter uma aproximação e uma compreensão da comunidade que a gente está inserido, tá? E a formação permanente dos professores. A gente tem um sonho já há muito tempo, né? Que é o quê? Que é a gente ter as nossas formações para as nossas necessidades aqui dentro, né? Isso é uma coisa bem difícil. Dificilmente alguma escola no Brasil tem essa situação bem resolvida da formação voltada para a necessidade da escola. Mas aqui a gente tem esse sonho de conseguir isso, tá? E vamos continuar trabalhando para que esse momento aqui seja mais rico, mais plural e seja amplo para todos os professores. Que a gente possa fazer as formações que nos interessam para a nossa atuação aqui onde estamos, né?
Então vamos lá, mas é um sonho, mas que a gente vai continuar perseguindo. Gente, só um adendo, tá? A hora que vocês quiserem fazer qualquer comentário, pergunta, intervenção, é só falar, por favor, e falem, tá? Senão acaba em 20 minutos. Não, mas tem umas áreas aqui que a gente vai necessariamente fazer discussão, tá? Então vamos lá. E o que é uma educação antirracista? A educação antirracista, ela tem que ser pensada. Eu botei essa imagem aqui porque a educação antirracista, ela é bem isso aqui. Não adianta você tratar todo mundo igual. Quando a gente fala de educação antirracista, quando a gente fala de combate a todo tipo de preconceito, né, a gente vai focar mais no racismo porque é o foco, mas a gente pode falar sobre essa questão em relação a qualquer tipo de preconceito, tá? A gente não pode trabalhar com a questão da igualdade. Então, você oferecer o mesmo tanto de coisas para pessoas que têm situações diferenciadas na sociedade não necessariamente resolve o problema de todo mundo, tá? Então, realmente, a inclusão ela se faz quando você trata desigualmente os desiguais. Pode parecer doideira, mas é bem isso mesmo. É tratar de maneira desigual as pessoas desiguais. E é realmente compreender. Os mais privilegiados precisam de menos ajuda. Os mais necessitados precisam de mais ajuda. E isso deveria ser um consenso na sociedade, né? Mas a gente vive uma sociedade impregnada de individualismos e isso é muito difícil de alcançar, mas é uma meta que a gente tem que perseguir, né? E a educação antirracista é isso, né? É uma prática educacional comprometida com o antirracismo, né? Ela tem que ser comprometida com essas ideias, que não existe questão de inferioridade e superioridade de indivíduos, grupos raciais ou étnicos, tá? Então a educação antirracista, ela é isso, tá? E ela tem que estar presente em todos os aspectos da escola, tá? Desde a forma como a gente trata o aluno, desde a forma como nós trabalhamos, a nossa metodologia de ensino, os conteúdos e as relações aluno-aluno, professor-aluno, professor-professor. Está em tudo. Nada deve escapar desse aspecto. Tá bom? Então, a educação antirracista, ela é isso. A gente... Oi, fala. Isso. Que é a possibilidade de ver o outro lado, mas aqui na segunda imagem teve uma ajuda, né? Isso. Foi o que aconteceu, por exemplo, nos 2 primeiros anos da pandemia. Isso. Teve uma função de instrumentos para o aluno, GSA, WhatsApp, professor disponível, plataforma, não sei o que. Isso. Isso não foi nada inclusivo. Não foi inclusivo. Não tinha acesso a essas coisas. Então, disponibilizar alguma coisa. Isso. E cooperar com Isso. tem uma justiça social. Exatamente, é essa a questão. Justiça social. Né? A Cristina deu um exemplo perfeito. A gente, durante a pandemia, disponibilizou aula online. Estávamos lá no horário, né? Nos viramos, compramos, inclusive, o equipamento antes de qualquer ressarcimento ser discutido, né? Então, todo mundo melhorou o sinal de internet, a velocidade da internet, melhorou o seu equipamento dentro de casa para poder disponibilizar para o aluno.
Mas aí faltou a outra parte, né? Que é oportunizar que o aluno acessasse essas aulas. E aí criou-se uma grande injustiça social, né? Aí não houve equidade. Você ofereceu a igualdade, mas não oportunizou a equidade, né? Porque nós continuamos, e principalmente aqui na nossa escola, com a maior parte dos nossos alunos sem acompanhar as aulas online, né? Nem a apostila. A apostila não está disponibilizada para todos. Não. Para alguns que tem que comprovar que não tinha como ter acesso à internet. Exatamente. E aí, o ano passado, a gente começou a dar aula para a maioria dos alunos que estavam vindo, não tinham apostila, não viram nada, não assistiram a nossa aula. Isso. E aí a gente tem a situação que a gente os recebeu agora nesse início de ano, né? Então vejam vocês, a gente teve um exemplo muito claro agora, né? De que se você não faz uma educação inclusiva de verdade, você acaba causando mais danos no aprendizado do aluno do que qualquer retorno positivo. Não existe. Não existe. A mesma coisa na educação inclusiva. Sobre os alunos PCDs. Sim. Eles estão inclusos nas nossas salas, só que, de certa parte, eles não estão sendo inclusos. Principalmente os alunos que têm uma necessidade maior, eles acabam não evoluindo e prejudicando, de certa forma, o restante dos alunos. Na outra escola, a gente recebeu um aluno, por exemplo, acho que ontem, na segunda-feira, que ele não consegue nem ficar na sala. Sim. Ele anda a escola toda e a professora vira quase uma muleta. Eu fiquei, a professora é pequenininha e ele é grande, ele fica puxando ela. Ela vai aonde que ele quer, porque ele vai puxando ela. E ele não aceita ou não. Ele quer entrar nos lugares, mas na sala mesmo, ele ficou 20 minutinhos no negócio, mais nada. O restante do dia todinho, ele passou rodando e puxando a professora para onde ele queria ir. Isso não é inclusão. Ele está só fazendo uma sociabilidade muito superficial. Sim, porque nem na sala, quando eu fui até conversar com a mãe, ela virou ele não fica na sala. Aí eu, mas mãe, você está aqui para socializar, ele precisa conseguir ficar na sala. Se ficar na sala, ele está aqui para quê? Porque ele ficar com a professora de apoio, porque não consegue nem fazer nada, ele não está nem socializando, ele só está andando, passeando. Ele não está fazendo nenhum desenvolvimento, né, no cognitivo e nem tentando e nem fazendo. Sexto. Às vezes, eu faço uma experiência minha. Na outra escola, eu trabalhava, né? Lá também tinha experiência na época. Eles tornaram tinha uma aluna que também era assim. Chegava lá no portão, batia, dava um espetáculo, batia, chegava chegando, batia nos outros. Era uma confusão bem danada, ele era forte. Quando chegou nesse momento, ele mudou completamente. Eu cheguei a dar aula para ele, e ele chegou a fazer a apresentação, a gente fez uma atividade diferenciada para ele, que ele tinha com imagenômetros e tal, mas professor de biologia, com imagenômetros e tal. Ele fez aquilo, levei com imã, assim, que ele podia fazer o casamento e tal. Olha, apresentou, ele assim, se transformou, eu acho que foi uma maturidade. Foi o tempo dele. Ele não ficava na escola. Ia lá para a porta, batia, pegava as bicicletas de bicicleta, fazia uma confusão. Depois Assim, sobre isso, eu ainda posso dar uma adendo. Nós temos um aluno lá também, que não sei quando ele entrou, não sei quando não era muito, mas ele ficava, mas ele toda hora saía, né? Mas antes da pandemia, a gente tinha um pais diferente. Eu acho que não foi nem tanto o aluno que mudou, pelo menos lá na escola que eu trabalho.
Eu acho que os pais mudaram muito, os pais estão muito assim, muito cheios dos direitos, muito protetores e igual a mãe desse aluno agora, tudo para ela é muita coisa. Tudo não sei o quê. Já a mãe desse outro aluno, se ele deixar falar, e a gente tinha que se virar, a gente brigava com ele, Igor não pode isso, Igor não pode isso, tem que ficar, não sei o quê. Quando a gente ligava para o pai, ia buscar aquela, dá muito resultado, não dá. Mas essa mesma escola não vai vir, não tem que descansar. Sabe, essa coisa, se ele fizer, ele gosta de entrar nos lugares, ele não vai entrar em todos os lugares. Ele precisa entender que não é em todo lugar que ele vai entrar. Mas aqui ele é assim. Então ele precisa evoluir igual o outro aluno. Claro que cada um no seu tempo. Sim. Mas se o pai não entender que o aluno ele está ali, em casa, mas ali ele precisa evoluir, nem que seja a passo de formiguinha, e entender que, mesmo que ele não goste de ser contrariado, mesmo que ele não goste de ouvir não, que ele precisa ter um direcionamento e não que aí a gente vai ser pai e mãe dele, e sim pessoas para instruir algum conhecimento, fica muito complicado. Fazer o trabalho, fazer o processo de aprendizagem. Esse ano foi um ano de muito PCD, né? Eu, na escola do trabalho também tem 13 salas. 13. Eu falei, gente, vai ter um recorde esse ano. A grande pergunta que a gente tem que fazer é: onde eles estavam antes? Exatamente. Lá na escola eu tenho 21 com laudo. Então, talvez eles não estivessem na escola. Onde eles estavam então? Os que eu recebi, né? Isso é que é estranho. Estranho não é o que está acontecendo agora. Estranho era o que acontecia antes. Aqui, vocês são tipo comigo aqui. Assim, tinham poucos? Recebi mais de não, veio bastante. Veio bastante. Tá batendo recorde. Veio bastante. E fora os novos transtornos, assim, foram detectados, né? As doenças da época. Eu tenho uma aluna que ela, normal, ela botou o pé no portão, ela começa a enjoar e passar mal. Mas aí isso é um efeito direto da pandemia, de ficar... Isso. Semana passada eu tive uma aluna. Uma quantidade surreal de alunos. São coisas novas que vão acontecer agora. Isso mesmo, lá mesmo. Mas aí, falando na questão da igualdade, da equidade. Sim. Porque tem, no caso, assim, os PCDs, né? Isso. E a gente trabalha com a questão da inclusão. Isso. Não tem um atendimento especializado? Olha, Deveria, pelo menos. aí depende da rede, depende da necessidade do aluno, depende da condição da família. Quem está filho não precisa ser formado para ser professor de apoio, pelo menos no ano passado. Não, continua não sendo. A pessoa precisa, o professor de apoio precisa ser formado também em pedagogia geral. Sim. Normal. E aí que tem a grande diferença. Porque aqui no nível, eu ainda não tenho, eu estou com aluno de sexto ano, não tenho o apoio. Mas ele nem é formado. Não precisa ser fazer. Não precisa. Aqui eles exigem só o ensino médio. E aí como que vai ser trabalhado diferente para esse aluno se a pessoa que está acompanhando ele não tem conhecimento? E o acompanhamento fica mais difícil. Sala de recursos. Auxiliar, ele fica perdido na sala. Ele pega para copiar do aluno, eu acho errado. Eu cheguei lá naquele menino, uma professora me perguntando, tirando dúvida. Eu falei, puxa a atenção dela. Eu falei, Pois é. E aí, isso é uma coisa que a gente vai ter de lidar. Não sei se muitos desses alunos PCDs, os pais antes da pandemia, tinham condições de mantê-los em escolas privadas, e aí agora, depois da pandemia, resolveram transferi-lo para a escola. Estranho era eles não estarem aqui antes da pandemia e só aparecerem agora. Isso é uma coisa que eu acho que a gente vai compreender melhor daqui a algum tempo, quando começar a conversar mais com esses pais.
escola. É que eu acho, os alunos que nós estamos recebendo, eles estavam estudando no Fundamental 1. Mas estavam sem lauda. Não, Ou eles sem estavam diagnóstico. com aula, eles estavam frequentando. Eu acho que eles começaram a entrar na escola há pouco tempo, entre aspas, né? Mas começaram lá do primário. Só que eu não sei se estão surgindo umas casos igual as novas doenças, estão acelerando algumas coisas. Pode ser. Vamos dizer assim, de 5 anos para cá, os pais começaram realmente a colocar nas escolas normais, ditos normais. Então a gente está recebendo mais esses alunos. A gente não está recebendo alunos que não estavam estudando. É que de 5 anos para cá, teve um ingresso maior desses alunos que só frequentavam a APAE. Agora eles frequentam a APAE. Teve isso também. E também estão Isso. frequentando a escola normal. Teve isso também. Você deu um mecanismo de igualdade, mas a equidade A equidade não rola, porque o apoio correto não existe na necessidade que. Porque essa socialização, sendo bem sincero, se você bota um aluno autista numa sala agitada, só que a gente tem várias. É difícil ter uma sala tranquila. Não. Só que o autista não pode ouvir muito barulho. Como é que você tem uma socialização dele numa sala com 30 alunos? Tá 30. Que num dia normal já não fica em silêncio. Pois vai ser bem difícil para qualquer tipo de. E aí, vamos fazer uma amarração agora entre cidadania e a educação antirracista, tá? Que é para a gente focar mais no nosso tema de hoje. Eu trouxe aqui um trecho, né, da professora Helena Calai, que ela fala muito sobre essa temática, né? Professora de geografia. E ela escreveu assim, né? O sujeito se realiza como tal, com identidade e pertencimento. Existe uma falácia, né? Sobretudo nas redes sociais, e que essas falácias contaminaram de maneira muito pesada a sociedade, de causar um estranhamento dessas duas palavras, né? Identidade e pertencimento. Primeiro, cara, sem identidade não somos nada nem ninguém. Se uma pessoa não sabe a sua identidade, não sabe de onde vem, né? Não se conhece, não conhece a fundação da sua origem, você não se conhece direito. E você não se conhecer direito, isso causa uma série de problemas na vida da pessoa. Ela vai ter uma visão distorcida de si própria. Quem dirá da sociedade onde ela vive, né? Então, isso vai trazer uma série de problemas, vai provocar uma série de ocorrências de preconceitos, vai ter aquela questão do auto-ódio, né? A pessoa ela vai se odiar, ela não entende direito a sua identidade, ela vai se odiar, porque ela vai ficar se comparando com aquele ideal que a sociedade coloca. E todos nós sabemos que, devido ao racismo estrutural da sociedade por isso, todos os ideais ditos de beleza, né, do senso comum, todos são europeus. Isso vai causar um estranhamento da pessoa consigo mesmo. E pior ainda, um estranhamento dela com os outros, ainda que os outros sejam iguais a ela, né? Então, há uma fala muito pesada em relação às pautas identitárias, né? Mas são as pautas identitárias que nos ajudam a compreender a nossa verdadeira identidade, né? Que ajudam a compreender a nossa origem, né? Então, essa fala ela é muito danosa para quem trabalha com um público como o que nós trabalhamos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa fala contra as pautas identitárias, porque aqui para a gente é uma coisa necessária. Se a gente não fizer isso, a gente não vai estar nunca oferecendo o mínimo de equidade para a melhor educação dos nossos alunos, né? O pertencimento, né?
Pertencimento, gente, é um negócio doido, tá? Pertencimento é um negócio muito doido, tá? O pertencimento, ele faz com que você sempre queira fazer parte de algo importante, de algo relevante. Faz com que você queira estar com um grupo, com uma pessoa que você admira, esteja presente em situações relevantes, tá? A gente sempre está querendo fazer parte de algo porque nós não somos sozinhos, né? É da natureza, isso sim é uma coisa da natureza humana, é um comportamento da natureza humana, tá? O fato de nós não querermos estar sozinhos, nós não conseguirmos ficar sozinhos, a gente quer estar sempre pertencendo a alguma coisa. Agora, o que é essa alguma coisa que você vai pertencer? Aí nós temos muitas coisas que a sociedade oferece para a gente ter o nosso engajamento, o nosso pertencimento. Mas e aí, será que você está se engajando na coisa certa? Né? Aí a gente vai ter casos malucos, como de negros neonazistas, né? Negros racistas com outros negros, negros que não se acham negros, negros que corrompem seu corpo para parecerem menos negros, e assim vai, e assim vai. Porque você pode até criar um não pertencimento. O que é o não pertencimento? Eu não sei com quem eu quero estar, não sei onde eu quero estar, não sei a que grupo eu quero pertencer. Mas eu sei que eu não quero ser negro. Porque ser negro é isso, é aquilo outro, é inferior, é sujo, é feio, e aí vai, né? E aí todas aquelas ideias racistas aparecem para fazer você não se sentir pertencente, né, ao ser negro, tá? Então veja onde essa falha ou esse problema, né, de não ter uma educação antirracista, os problemas que isso pode causar. E isso é interessante, que entra na questão de pertencimento dos lugares, não só de Sim. grupos, mas como numa cidade, por exemplo. Eu acho muito interessante o que acontece na região dos lagos. Eu vejo dois exemplos muito claros. Uma em relação a Cabo Frio. Uhum. Cabo Frio é como se fosse o centro de Cabo Frio, os bairros de Cabo Frio. Sim. Quem mora fora dali, eles falam que eles têm que ir em Cabo Frio. Isso. Eles não se consideram fazendo parte da cidade. Eu trabalhei muito tempo no Jardim Esperança, era como se fosse um lugar à parte de Cabo Frio. E aqui, para o segundo distrito, isso é pior ainda. Tem alunos do terceiro ano. No ano passado, eu lembro conversando com um aluno que ele foi 2, 3 vezes na vida no centro de Cabo Frio. Sim. Não conhecia, por exemplo, o Forte São Mateus. Se você pegar alunos do 9º ano, eles nunca foram a Cabo Frio. Não conhece a cultura de Cabo Frio? Não conhece. Aí como que eles vão criar essa questão de identidade e pertencimento a um local se eles são excluídos, tanto pela condição econômica, pela localização geográfica. Sim, e ao acesso, acessibilidade. E a origem deles. Quer ver um problema que ressalta mais ainda isso que você acabou de falar, em relação ao não acessar o centro da cidade onde mora, né? Esse absurdo que tem da ligação de transporte entre o centro e a periferia. Aqui onde a gente está é a periferia. Há bairros, e não por acaso, a maioria deles, bairros com comunidades de remanescentes de quilombo, que fim de semana não tem ônibus para o centro. É a hora dele descansar, de poder conhecer a cidade, de poder fazer essa troca cultural também com a cidade. Não existe essa troca, entendeu? Não existe essa inclusão, não existe essa acessibilidade aos serviços. Ou seja, essa população mais pobre, remanescente quilombola, que nós atendemos aqui na nossa escola, eles sofrem um apartheid urbano. O ônibus só existe para o centro no horário e dia de trabalho.
Então, olha aí a estrutura racista Como da se a sociedade só serviu... dando uma função específica para essa comunidade. Gente, isso é muito grave, isso é muito pesado. Outra coisa que aqui, né, eles consideram a riqueza, a mão de obra. Sim. Ainda tem essa questão por aí. Sim. Né? Porque a terra aqui é produtiva, então parece que a gente quer o que está retrogando. Sim, pois é. É a hierarquia urbana do Milton Santos virada ao contrário, pelo racismo, né? É isso, gente, olha só o tamanho da deturpação que é Se isso. a gente for para centros maiores, acontece também, só que em outras proporções. Sim, Por sim. exemplo, no Rio isso é muito claro. Quando você tem a periferia afastada ali da Zona Sul e o preconceito do pessoal que vai pegar praia no final de semana. Ué, O pessoal reclama, agora tem metrô e... o pessoal que vai de metrô ainda escapa desse filtro, porque o pessoal que vai de ônibus tem uma linha 474, Meia Jardim de Alá, que ela sai direto da Zona Norte, na porta da favela Jacarezinho e vai para a praia de Copacabana. Os moradores da favela que vão à praia fim de semana, eles todos ficam na entrada do túnel velho, do túnel novo, em frente ao Rio Sul. Por quê? É feita uma blitz ali, todos os ônibus dessa linha param e eles tiram todos os rapazes não brancos do ônibus. Como é que é o nome disso? Isso aí é racismo. Isso é racismo. É ridículo isso. E rola. Aí quer dizer, como é que isso acontece aqui? Não dessa forma. Mas simplesmente retiram seus ônibus fim de semana. Né? É um apartheid, gente. Aberto. É um apartheid aberto. Mas apesar disso tudo, né, porque a maior parte da terra do cultura sai daqui. Sim. Porque a praia, a extensão da praia. A extensão da praia de Unamar é muito maior do que a soma do Peró e do centro das praias. Então, o litoral que dá grana de royalties é o daqui. Por isso que eles não querem. E há a desproporção da aplicação dessa verba, por quê? A urbanização aqui para o segundo distrito. Né? Bom dia, Márcia, tudo bom? Se quiser participar, tá bom. Esse apartheid urbano, ele é muito evidente quando a gente começa a entender essas coisas, porque são coisas que passam batido, gente. E o racismo estrutural, que é o racismo que está presente na estrutura da sociedade, ele é tão sutil que ele é capaz de fazer, inclusive pessoas que buscam não serem racistas, eventualmente, ao acessar essas informações passadas dessa forma, elas podem cometer um ato racista ou concordar com um ato racista. Porque, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, quando a polícia retira todos os rapazes não brancos do ônibus que vem da Zona Norte para a Zona Sul, tá? No dia de verão, as pessoas vão tratar isso pelo viés da segurança pública. Aí comete-se mais uma forma de racismo, né? Comete-se mais uma forma de racismo. Olha só. Então não tem jeito. Ou a gente combate o racismo de maneira muito franca, muito aberta, mostrando para a sociedade onde ele se apresenta, né? Não ter ônibus ligando o centro ao subúrbio fim de semana, ou esses horários serem limitados, como por exemplo o pessoal que mora lá no Trimumum, que é onde tem a comunidade quilombola de Botafogo e São Pedro da Aldeia. O ônibus é limitado, ele só roda até 8 horas da noite. Então imagina só, você é um estudante, você fez o nosso ensino médio aqui, você fez o Enem, vai estudar, vai fazer um curso superior numa universidade no centro de Cabo Frio.
Depois de 8 horas da noite, você não tem como voltar para casa. Como é que você estuda? De novo, oferece-se a igualdade através do sistema de cotas, né? Mas não se oferece a equidade, porque a aula desse aluno vai acabar 10h30 da noite na universidade, lá no centro da cidade. Como é que ele volta para casa? Fora dele, tem que andar pra caramba, porque a pessoa... A Veiga, né? Eu vi a aluna da Veiga. Se você não tem carro, gente, ou Você não vai, né? você tem que ter muita disposição, porque o ônibus Vira- deixa você ali em São Cristóvão. A Veiga tem um ônibus que fica pegando ali na açaí. Não tem mais, não tem. Desde quando eu estudei lá, ele acabou na metade do ano. Você vira um crossfiteiro involuntário, Você né? tem que andar, se você não tiver carro, você vai andar de São Cristóvão até a Veiga, porque antes ainda tinha um ônibus que você conseguiria pegar ele ali. Primeiro ele pegava você em São Cristóvão. Depois ele diminuiu para lá onde que era as cenas antigamente, que era uma saia Passava no agora. centro de Cabo Frio também. Não, aí tem um ônibus da Salineira, que você tem que pagar mais uma passagem, que passa por lá, mas tem assim, horários específicos. Mas é mais um gasto, mais uma segregação para a pessoa. Quem tem Aí agora você joga toda essa dificuldade para o jovem que mora aqui, no Quilombo Botafogo, É que não consegue. na Rasa, na Maria Joaquina. Eu moro na Rasa, então, tipo assim, eu sei como era difícil Então, pegar o ônibus, porque o ônibus para Rasa, para Cabo Frio, agora está pior ainda, mas tem horário muito certo, muito reduzido, sim, para você pegar. é isso que nós estamos falando. Como isso é parte de uma estrutura racista, né? Mas Que, não é somente o ônibus, não, né? Porque não, a gente está usando o ônibus que atinge muito mais gente. Cabo Frio recebe o ônibus, né? Uma parte daqui, Nada é aplicado aqui. O pessoal que mora aqui não utiliza nada daqui de Cabo Não. Frio. Sim. Se quer ir no supermercado, vai em Barra de São João, Búzios, São Pedro, Rio das Ostras. Porque aqui não tem nenhum supermercado. Então, se quer um médico, se quer. Não tem nada, não tem uma estrutura, não tem um banco, não tem mais, sei lá. Não sei. Pois é. Tem alguns, né? Agora tem o Itaú. Então, uma pessoa que vive aqui, que vai no PTU, não sei o que, que está oficialmente dentro, mora em Cabo Frio, ele utiliza todos os Sim, Você menos aqui. sim. está falando da saúde. Tem um bairro que é na próxima de Búzios, que deveria ser de Búzios, mas é de Cabo Frio, que é a Maria Joaquina, Uhum. que você vai no postinho e quando você tem que fazer algum tipo de exame, o exame você é jogado para um na maca. Só que não tem ou quando tem, tipo, acho que tem 6 horas da tarde, alguma coisa assim, que a Maria Joaquina, que não tem como que a pessoa fazer o exame aqui, se não tem condução para ela sair da Maria Joaquina, para Isso. ir para um na maca fazer o exame. Não tem condução, gente, não tem. Sim, é isso aí. Então, é surreal. É isso aí. surreal algumas coisas. Então, é isso aí. A acessibilidade aos serviços mais básicos não tem. Eu achei incrível, por exemplo, não deveria ser, isso deveria ser extremamente comum, mas as comunidades quilombolas de Cabo Frio, por exemplo, elas receberam a vacinação contra a Covid antes, Em Búzios também. em respeito à lei. Búzios também, você falou agora, também fez. Porque trabalha no programa. Exatamente. Aí vai falar, poxa, só cumpriu a lei. Beleza, mas diante de tanta coisa que a gente está falando, isso fica no campo do extraordinário. Só cumprir a lei. Mas entra para o campo do extraordinário. Porque não, as coisas mais elementares não são feitas. É muito doido isso, né? É muito doido isso. Então vamos seguir. Então ela continua ali, né? Que essa questão da identidade e pertencimento, isso é cidadania, né? Porque instrumenta a pessoa a manejar o seu conhecimento, ou seja, instiga a pessoa a aprender. Quando um aluno acha que o que ele está aprendendo na escola tem a ver com ele, com a família dele, com a sua ancestralidade, com a sua origem, com a sua história local, gente, o procedimento do aluno
a relação do aluno com o seu aprendizado muda. Muda. A gente vê essa mudança aqui, é muito clara, essa mudança. A gente observa. A gente vê como o aluno chega aqui no 6º ano, né? E aqueles que seguem o fluxo e chegam ao ensino médio, a mudança é muito grande. É muito grande. Tá? E agora, o grande desafio da pandemia é, depois dessa desconexão de 2 anos, a gente tem que voltar a trabalhar todos esses aspectos fundamentais que a gente já trabalhava lá atrás, tá? Desde a fundação aqui da nossa escola, a gente tem que retomar esse trabalho, como se fosse do zero, né? Porque o desafio agora que a pandemia nos impôs é exatamente esse, a gente tem que retomar esse fio, né? E no aspecto político, esse aprendizado vai alimentar a cidadania. Então vejam que uma coisa tem uma relação interdependente com a outra. A cidadania, né? A busca da cidadania vem através da educação antirracista. E a educação antirracista trabalha com os aspectos, né, da identidade do sujeito e vai fazer com que ele realmente se coloque como um cidadão, aprendendo as coisas que um cidadão precisa aprender, né? Então a gente tem essa relação, ela é muito direta, né? E a gente precisa insistir nesse formato de educação antirracista, tá? E aí eu elenquei algumas perguntas iniciais aqui para a gente pensar e a gente vai falando e à medida que eu for mostrando alguns aspectos ali de como alcançar determinados objetivos, sem receitinha de bolo, mas são só pontapés iniciais. O jogador, quando começa um jogo de futebol, ele dá o pontapé inicial, mas você não sabe o que vai acontecer na partida. Depois de 90 minutos você vai entender o que rolou, né? Então, o quanto é importante trabalhar o antirracismo na educação? Eu sei fazer essa relação, tá? Porque às vezes a gente compreende a importância de algo, às vezes não sabe como trazer isso para a nossa metodologia de ensino. Tá? Eu tenho onde buscar essas informações? Tá? Então a gente vai ver uma série de coisinhas que passam batidos do nosso dia a dia, da sala de aula, do nosso planejamento de aula, das nossas atividades de aula, né? Que a gente acha que não são nada demais, mas que depois viram uma bola de neve que nos atropela e nos carrega. E aí a gente tem que ir ladeira abaixo no fluxo. E isso é péssimo. Tá? Então vamos ver quais são. Primeira coisa é entender a legislação. Né? Vocês já tiveram a curiosidade de ler a Lei 10.639? É essa aí. É a lei que acrescentou o ensino de história da África, né, e da cultura afro-brasileira. Vejo que não é só a história da África, a cultura afro-brasileira, tá? E resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertencentes à história do Brasil. Então vejo que a lei ela é ampla. Às vezes... Não existia em história isso da África? Cara, existia, mas era uma parada deturpada. Tipo assim, Nelson vai estar aqui, vai me ajudar a traçar esse parâmetro. Vamos lá. Em geografia, por exemplo, o que a gente via? Falava-se do negro, lá no 7º ano, trabalhando escravizado para fazer os ciclos econômicos do Brasil. Aí depois, quando o negro ia aparecer no conteúdo de geografia, ele ia aparecer lá no oitavo ou no 9º ano, quando a gente ia falar de problemas urbanos. E aí o negro aparecia como o cara que era o bandido nas favelas que causavam problemas na segurança pública das grandes cidades. É uma visão extremamente... Olha só. Estudava ele escravizado e depois o escravizado virava o bandidão da favela, sem entender o processo.
solto, desconectado. Eu, por exemplo, fiz a licenciatura na UF e no final do curso eles colocaram uma disciplina sobre África. Mas antes disso, eu fiz, e foi muito boa, aliás. Porque foi quando começou a se discutir. Porque a lei é de 2003, as discussões nas universidades começaram um pouco antes, então a UF já, lá no curso de Geografia, já colocou um professor para dar uma disciplina sobre Geografia da África. Só que eu estava no final da licenciatura. Antes disso, eu estudei Geografia Econômica, Geopolítica, Geografia Política. Né? Eu fiz todas as disciplinas e a gente viu todos os aspectos da geografia possíveis sem incluir o continente africano. Olha só que mágica o racismo consegue fazer. Você consegue compreender a geopolítica mundial sem considerar um continente inteiro, somente trabalhando os aspectos Estados Unidos, Europa, Rússia, China. Só. E a América... Todo mundo da minha geração só estudamos a América Latina porque estamos aqui. Entendeu o drama? Você consegue. O racismo faz essa mágica. Você desconecta um continente, um povo inteiro do processo de aprendizagem. E na prática a gente absorve isso e a gente acaba reproduzindo isso. É isso que a gente tem que combater com a educação antirracista. É não reproduzir mais esse eurocentrismo. Porque muitas vezes as pessoas acham que eurocentrismo é só Europa. Não. Quando a gente fala de eurocentrismo, né, a gente está falando de uma questão de branquitude. Que eu até prefiro usar o termo branquitude. Mas o termo eurocentrismo todo mundo já conhece, mas branquitude nem todo mundo conhece. É uma coisa mais ampla. Porque aí você não está focado só na questão europeia. Porque aí você está focando na questão branca. Que é uma coisa mais ampla. Porque o eurocentrismo está em todos os países. Né? Porque em todos os países existe uma elite branca que determina as coisas. E aí também vai nas características do negro em si, que tudo do negro é ruim. Isso. O cabelo é ruim, a cor é ruim, Isso. é ruim, a característica do lábio é ruim. Tudo é pejorativo. Isso tem um nome. O nome desse conceito chama-se afropessimismo. De achar que tudo que vem da África, do negro, da cultura negra, é ruim. Quer ver um exemplo? Se você fizer uma festa no seu bairro e você botar uma equipe de som, sei lá, tocando qualquer ritmo musical, que não seja samba ou funk, dificilmente alguém vai perturbar você. Por causa do barulho que você fez a noite toda. Mas se for funk, meu querido, você vai preso. Pode ter certeza. Tá? As chances são muito grandes disso acontecer. E fora as coisas sociais, assim, tem muitas das vezes que nós estamos a par das situações que acontecem. A gente só consegue sentir quando ou acontece com a gente, ou com alguém perto. Acontece muito próximo. Uhum. Eu não sou tão escuro, né? Então eu nunca tinha sido parado, abordado. Tenho habilitação há muito tempo. Muito mal parado naquelas vídeos normal só para ver se a pessoa bebeu ou não. E nas 2 vezes que do meu lado tinha uma pessoa bem negra, meu carro foi parado e eu fui abordado totalmente diferente das outras vezes. As 2 vezes a sorte é que minha mãe estava no banco de trás. Aí eles ficaram Ficam constrangidos, né? meio constrangidos, mas eles terminam o serviço e teve uma vez que foi assim tão forte a abordagem que eu automaticamente reclamei no sentido. Você me pergunta, já pedi a habilitação, meu documento? Aí, tipo assim, depois que eu falei, que merda que eu falei. Mas foi porque eu fiquei. Aquilo me saiu no automático, né?
carro e levanta as mãos e eu... Bicho, trabalho pra caramba, como assim? Porque eu tinha um amigo negro que estava no banco do carona. Quando minha mãe desceu, tinham dois, né? Um muito ignorante. E aí eu falei essas coisas mais revoltada, porque, como assim? Aí minha mãe desceu, aí eu falei, não, é porque essa abordagem é uma abordagem diferente, que tem a abordagem para ver se a pessoa bebeu e tem a abordagem para ver suspeito, não sei o quê. Eu falei, mas não é assim, você tem que primeiro não pedir meu documento? Puxa vida, adivinha quem eram os suspeitos? E por que eles eram suspeitos? Então, aí depois que a minha mãe desceu do carro, o outro que estava muito alterado foi embora, aí ele veio, revistou a gente, né, que a gente fez assim, né, revoltado da vida. Aí eu falei, você vai ver meu documento? Não? Aí foi aí que ele pegou meu documento. Aí lembrou que existe a questão legal, né? Mas antes se trabalhou com o racismo. Só que aí, quando a gente não vivencia esse tipo de situações, quando a gente, ou com hoje, ou com as pessoas, a gente não tem noção. E às vezes assim, eu tenho amigos negros, né, que às vezes quando passa com a polícia, fica, esse que estava no carro, ele não faz nada, tipo, ele é trabalhador. Só que ele tem medo de ser confundido, ele tem medo. Teve uma vez que a gente foi comprar um hambúrguer, que o carro da polícia parou lá no bairro da Rasa, e ele abaixou o carro, ele estava dentro do carro, e eu estava comprando hambúrguer, e ele abaixou. Eu estava lá, terminei de comprar hambúrguer, você viu o carro da polícia? Deu uma baixada, como ele quer saber que estava roubando seu carro. Mas é tipo assim, a gente não tem. Sabe o que é isso? Isso aí é um estresse que toda pessoa negra tem por causa desse racismo estrutural. É o medo de sempre estar sendo confundido, mas não há confusão nisso, porque o que determina isso é a cor da pele, entendeu? Então, de repente, você, pelo colorismo, né, que é feita uma paleta de cores para ver quem é mais ou quem é menos suspeito. Isso. Mas se você ficar andando com negão, minha querida, você vai pagar junto, tá? Saiba disso. E é surreal, é surreal. É horrível. Só que, tipo assim, eu não vivi, teoricamente, comigo tanto, mas eu estava do lado, então eu me senti parte daquilo. E aí você consegue entender por que tem tanto uma marginalização, no sentido assim, como essa sociedade mais desprovida de dinheiro, de conhecimento, as pessoas afrodescendentes, vê a polícia tão no sentido negativo, porque eles só recebem dessa classe violência de autoridade. Eles são autoritários com eles burlam, teoricamente, a lei com eles, tipo, de forma assim, surreal. Só quem viveu isso, porque eu não vivi tão. Alguns deles já viveram, foram agredidos. Eu não cheguei a ser agredido, eu fui abordado de uma forma desproporcional, que eu me senti muito mal, eu me senti agredido. Imagina, você se sentiu agredido? Sofre isso o tempo todo. Não precisa ser no Rio, não. Eu trabalho numa favela em Macaé. Gente, quando eu saio com o meu carro à tarde, eu já tomei 2 duras na porta da escola que eu trabalho. E no mesmo nível. Primeiro, que eles não acreditam que um homem negro possa ser professor. Você tem que provar isso o tempo todo. Segundo, a mesma abordagem com a mesma violência. Não se pede documentação em tempo nenhum. Revistam você, revistam o carro, perguntam o que você está fazendo lá dentro e se você está saindo com droga. Mas não pegam seu documento para verificar em momento nenhum. É uma parada muito, muito braba de passar. Muito, muito braba. Né? Eu tenho 2 amigos, 2 conhecidos, que são PMs, negros, e os 2 em momentos diferentes me falaram a mesma coisa.
a formação do policial é para sempre tratar o homem negro suspeito. Sempre. Sempre. Tá? Por razões óbvias, não posso falar quem são, mas os dois, em momentos diferentes, me falaram a mesma coisa. Porque eles, como homens negros, eles percebem a diferença do que é mandado fazer. Não concordam, mas, por causa da força de serem, né, trabalhadores da área militar, eles têm que proceder de acordo com o ordenado. E isso, a explicação disso está ali, ó. A PM do Rio de Janeiro, que é a mais antiga do Brasil, ela foi fundada meses depois do fim da escravização no Brasil. E a função principal era manter os negros fora das regiões centrais do Rio de Janeiro. Tá? Essa foi a primeira função da Polícia Militar no Rio de Janeiro, no Brasil. Tá? E isso explica muita coisa. Porque esses procedimentos não mudaram até hoje. Tá? Então, infelizmente, para o negro existe hora, lugar para se estar. Por isso que não tem ônibus para os bairros quilombolas a semana toda, o dia inteiro. Tá? É por isso que não tem. E as pessoas acham normal não ter. Um rapaz que foi espancado lá na orla da Barra da Tijuca, na frente de todo mundo, por que ninguém reagiu ao assassinato? Porque quando os agressores estavam matando ele, as pessoas que perguntavam, era respondido para eles que ele estava cometendo crime na orla e que eles estavam dando uma lição nele por causa disso. Sabe qual foi a reação das pessoas? Aceitaram. E por que elas aceitaram a explicação com muita facilidade? Tratava-se de um homem negro. Porque se fosse um homem não negro, as pessoas iriam questionar mais. Porque ia falar, não tem cara de bandido. Não tem cor de bandido. Né? E a gente precisa entender que a nossa sociedade ela é estruturada dessa forma. Primeiro a gente precisa aceitar isso, porque tem gente que não aceita. Mas as evidências são muito diretas. A gente tem que aceitar que a nossa sociedade é racista. Tá? E para depois disso, você entender o que precisa ser feito. E a lei é muito direta e muito clara. Tá? Ela diz lá que deve ser tratado todo o currículo escolar. O que significa isso? Que não importa qual é a disciplina da pessoa. Eu tenho que trabalhar a educação antirracista dentro dele, de alguma forma. Tá? Então vamos lá. Depois veio a Lei 11.645, que complementou a Lei 10.639, incluindo a história dos povos indígenas. Né? Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Vocês sabiam que teve... Vocês já ouviram falar da Guerra de Cabo Frio? Já ouviram falar da Guerra de Cabo Frio? Viu? Estudar para concurso também ajuda. Estudar sempre ajuda, gente. A Guerra de Cabo Frio foi a guerra que exterminou, foi um massacre promovido pelos portugueses aqui, porque depois que eles fundaram Cabo Frio, eles não conseguiam se interiorizar para cá, nessa região aqui, do segundo distrito, né? Barra de São João, eles não conseguiam se interiorizar, porque os tamoios não deixavam. Tá? Não deixavam, não conseguiam. Né? E é claro, os indígenas aqui estavam recebendo aquela ajudinha da França, né? Toma umas armazinhas aqui, vai lá, pega firme lá com os portugueses lá, não deixa eles entrarem não. Não, acabou não dando certo, porque obviamente os portugueses se organizaram, né, de uma maneira melhor do que os franceses e conseguiram não só debelar a resistência indígena, como também eles provocaram o extermínio dos povos indígenas aqui da região toda. E os sobreviventes, por exemplo, foram aldeados em São Pedro da Aldeia de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia dos Índios, que era o nome inicial de São Pedro da Aldeia, né? E ficou ali, o centro de São Pedro da Aldeia, um núcleo
indígena que foi se miscigenando com brancos, né? Com o passar do tempo. E os indígenas que ficaram lá no aldeamento de São Pedro da Aldeia dos Índios foram os que iniciaram anos depois a construção da sede da Fazenda Campos Novos. Tá? Essa história está na apostila, que os coordenadores vão disparar nos grupos para vocês. Todo esse material que eu estou falando está resumido numa apostila, que vocês vão poder ter acesso para vocês lerem em casa com calma, tá? E está lá contando essa história, que as pessoas não sabem disso, né? Que os indígenas que sobreviveram ao massacre formaram o primeiro núcleo urbano de São Pedro da Aldeia e que depois eles vieram trabalhar no início da construção da Fazenda Campos Novos, que só foi receber africanos como escravizados algum tempo depois, quando os jesuítas ficaram com o controle total sozinho da fazenda. Tá? Então, isso é uma coisa que as pessoas desconhecem aqui. Né? Quantas aulas nós fizemos com essa temática aqui? Dificilmente alguém que nunca ouviu falar disso já preparou uma aula com essa temática. Gente, isso faz parte da origem dos nossos alunos. Isso é a história deles. Não sei se vocês são daqui também, eu não sou. Mas faz parte das histórias dos nossos alunos. Quando você pega no blog da Fazenda Campos Novos, feito pelos pesquisadores que colocaram as informações das principais pesquisas que eles fizeram, quando você pega a lista do nome do inventário, a lista do inventário dos escravizados da Fazenda Campos Novos no final do século XVIII, a lista, o nome e o sobrenome dos nossos alunos são os tataravós deles. Né? São os tataravós deles. Os sobrenomes dos nossos alunos estão ali. Então isso é uma coisa que a gente tem que trazer para as nossas aulas. São coisas que nós temos que trazer para eles. Tá? Faz parte da história deles. A gente tem que colocar isso dentro das nossas aulas. Tá? Para eles isso é muito importante. Tá? Tem na LDB, né, as questões lá dos princípios, né, que o ensino vai ser ministrado, né, separando a igualdade de condições e permanência na escola. Isso é um problema grave aqui para a gente, né? Se não fossem os ônibus escolares, nossa, a frequência seria irrisória. Para vocês terem noção, quando eu cheguei aqui, em 2006, essa escola tinha pouco mais de 300 alunos. Todos os prédios da escola eram só essa parte aqui do prédio antigo onde nós estamos. Cada sala hoje dessa, que é uma sala administrativa, era uma sala de aula, uma sala para a direção, uma sala para a secretaria da escola e somente isso. E os banheiros ali. Era só isso. Porque os alunos não acessavam a nossa escola. E essa molecada estava por aí. Hoje nós temos 800 e varetada. Né? A população se multiplicou na mesma proporção? Não. Estavam aí, sem estudar, porque não acessavam a escola que tinha aqui perto. Muito doido isso, né? Pois é. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, respeito à liberdade, apreço à tolerância, consideração com a diversidade étnico-racial, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Isso aí está falando muito da gente aqui. Né? Educação para o trabalho, formação de cidadania, né? Igualdade, diversidade étnico-racial. Né? Para a implementação da lei, né, temos alguns probleminhas. Né? Nós já falamos aqui, a má formação nossa, né, na universidade, capenga o tempo todo.
tá? Talvez a galera que esteja saindo agora esteja melhor, mas isso é mais uma esperança do que uma constatação. Né? Hoje em dia até, que minha amiga fazia, quando eu fazia já em 2012, fazer faculdade, a minha amiga tinha uma matéria só de arte. Mas eu tive uma matéria só de arte, mas e a articulação? Entendeu? A gente está falando exatamente disso aqui. Por exemplo, não adianta ter eu, Honório, um professor formado, especialista em História da África, se eu não consigo articular nada com os outros colegas, se eu não troco nada com ninguém. Não adianta. Não adianta. Tá? Então, você ter uma disciplina, nada. A gente podia criar aqui, né? Para o projeto da reforma do ensino médio, a gente podia criar uma disciplina aqui de História da África. Eu adoraria lecionar nessa disciplina. Bota lá no primeiro ano, eu ia ficar felizão. Mas será que alcançaríamos algum objetivo com isso? Dependeria da forma a se trabalhar, mas, entendeu? Você fazer uma coisa muito sozinha e específica, às vezes não tem o atendimento que se deseja, tá? Se eu não me engano, Búzios teve por algum tempo assim, que teve a implementação da lei lá, História da África era uma disciplina separada. Não foi? Cultural. Isso. Eu fui contra. Eu falava mesmo, conheci o coordenador de lá de humana, eu sou contra isso aí. Por que, Honório? Não, isso aí só vai servir para guetizar o conhecimento. O que é você guetizar o conhecimento? O conhecimento vai ficar, esse trabalho vai ficar restrito só ao professor daquela disciplina naquele momento. Acabou por causa disso. E a melhor Tinha forma, a educação ambiental também. Adivinha o que aconteceu? Acabou por causa disso. esse trabalho dentro de projeto, integrando todo mundo, Aí é outra coisa. começa a mudar a situação. Aí é outra coisa. É a ideia do Isso. Lá na escola tinha um projeto da valorização da cultura afro. Que tinha desfiles com roupas típicas, penteados. Isso. Era bem bacana, porque assim, a gente tem muita alunos negros, né? E o que acontecia? A gente tinha vergonha dos seus próprios cabelos. E na época do desfile, né? Era muito legal, o cabelo black, né? Vocês já perceberam que Muitos dos nossos alunos e alunas aqui usam. Mas é isso que eu ia falar agora. Eu acho que Isso é fruto. resgatar Não, isso é fruto do nosso trabalho aqui, gente. a minha filha. Quando a gente começou o Pé na África aqui, as meninas andavam ou com o cabelo emplastrado de creme, ou com o cabelo esticado, alisado à força, ou um copinho, exatamente. Hoje em dia também tem muita blogueira. Sim, isso ajuda muito. Olha aí a questão do pertencimento. Mas no nosso caso aqui, a gente percebeu essa mudança logo assim que a gente começou a trabalhar com esses aspectos da beleza negra também. O que acontece? Por exemplo, você fala da minha filha tem o cabelo ondulado, mas aí a prima, né, ela tem o cabelo blackão, bonito, sabe? Todo pra cima, assim. E aí ela se espelha na prima e ela quer fazer o cabelo dela. Ela fica amassando, faz dedinho, porque o quê? Eu acho que os jovens, né, essa nova geração aí que está vindo, eu acho que eles estão querendo fazer realmente esse resgate. Eu vejo muito assim, a beleza, essas atrizes, Olha, gostam. falamos dessas questões aí das redes sociais. Algumas atrizes e influenciadoras negras começaram a fazer a coisa da questão da transição capilar. Sim, Lembram como elas tomaram paulada na mídia por causa disso? Elas foram extremamente criticadas. Mas muitas delas se mantiveram firmes e falaram, não, gente, que isso? É a minha beleza natural. Eu não posso achar essa beleza dela. Thaís Araújo foi uma das primeiras que eu lembro. Ela fazia aquela novela Cobras e Lagartos e ela tinha que ficar pranchando o cabelo dela para fazer aquela personagem. E aí quando acabou a novela, ela teve que botar o cabelo dela baixinho, porque acabou com o cabelo dela. E foi quando ela começou a fazer a transição, e como você falou, muita gente ficou assim, mas por quê? Não sei o quê, não sei o que. E aí ela foi uma das
eu acho que ela foi realmente uma das primeiras. Do canal principal que a gente assistia, porque eu não assisto tanto, não, eu assistia muito a Globo, ela foi uma das primeiras personagens a realmente cortar o cabelo curtinho, fazer a transição, fazer toda a valorização do negro, né? Tipo, da beleza negra natural, né? E aí, tanto que também depois, eu acho que o Lázaro Ramos começou a reclamar de só fazer papel ou de escravo ou de super pobre também. Eu lembro que começou isso, tipo assim, não, se for pra fazer esse personagem, eu não quero mais fazer esse personagem. E aí começou, eu acho que ali na Globo começou já um negocinho por esse casal. Sim, não só. Aí outras pessoas também começaram a ver que pessoas que tinham exposição começaram a colocar outros atores, influenciadores começaram a fazer também. Mas eles tomaram muita paulada, tá? Tomaram muita paulada, fizeram muita crítica, porque, gente, aí a gente vê, né? Por que o negro não pode se achar naturalmente bonito? Né? Eu fico assim, a minha prima é produtora de uma roda de samba, ela é diretora de samba, adoro. Uma roda de samba no Rio que está crescendo muito. O marido dela toca nesses sambas famosos e ela faz o samba das Rosalinas, no Rio de Janeiro. E lá é tudo assim, realmente, no resgate da cultura africana. Né? Então, assim, as mulheres, elas têm uma autoestima assim, tão bem trabalhada, que aí foge dessa questão realmente do estereótipo europeu. Sim, né? Que bom. E muito, então assim, elas usam turbante, Isso. aquela roupa de chita, elas vão realmente tentando resgatar a cultura mesmo. Claro. Você só naturaliza uma situação se você começar pelo tradicional, né? Daquela cultura. E aí depois você naturaliza algumas situações para o dia a dia, né? Você não vai, por exemplo, conseguir montar um turbante para ir para o trabalho todos os dias. Mas aqueles elementos usados ali, muitos podem fazer parte do dia a dia das meninas negras e dos homens negros também. Você pode trançar o cabelo. Isso. Quer ver um outro marco de representatividade? Isso aqui, ó. O filme Pantera Negra. Gente, olha, eu não lembro de ter num filme de grande produção um elenco com tanto artista negro. E o filme é muito bonito, né? Ele é muito bonito, né? Você pode até não gostar de filme de super-herói, mas se você assiste o filme é bonito, ele é caprichado, as roupas são bonitas, tudo foi muito bem pensado. E aquilo ali deu uma lufada de representatividade, né? Negra e africana. Pô, simplesmente os caras resolveram uma história de super-heróis tradicionalmente brancos e norte-americanos, simplesmente a partir daquela história, no arco das histórias daqueles super-heróis, o país mais rico do planeta passa a ser um país africano. Gente, sensacional! Sensacional, gente. Isso aí, as pessoas não têm noção como isso quebrou paradigmas. Gente, eu mesmo na infância nunca tive um herói, um super-herói, um personagem de desenho animado negro, né? Anos 80, para me espelhar. Sabe o que eu fui fazer? Eu fui assistir série japonesa. Aí eu era fã de Ultraman, Spectreman. Por quê? Se era para não me identificar com nada, eu via aquilo que me interessava por aquilo que era diferente. Né? As pessoas não têm noção disso, a representatividade é muito importante. Cada professor não branco que vem dar aula aqui é uma glória, para servir de exemplo para a molecada. Não precisa falar nada, não precisa falar nada, mas ver uma pessoa não branca numa situação de autoridade ali na sala de aula, ensinando a eles, isso é tudo para eles. E se tiver uma história ainda bacana, de superação por trás, uma coisa assim, tem um professor que é senhorzinho lá, ele foi dar aula lá na escola, e a gente olhou assim,
Mas eu não vi esse professor. Gente, Pelo contrário, né? que, pelo contrário, as crianças amam ele, adoram. Os pais vão lá quando vão reclamar de alguma coisa. Ah, mas eu queria fazer uma demo. O professor X, ele é ótimo, ele valoriza o meu filho, ele fala que ele é capaz, que não sei o quê, que ele tem uma história de vida bonita, não sei o quê. É uma história de superação, ele é negro, ele vive da favela, sabe? Ele conseguiu vencer, se ele conseguir vencer, você também pode vencer. Então isso é muito legal para ele. Sim. Em vez de ser aquela coisa da exceção que confirma a regra, né? O negro que venceu sozinho, mas venceu a sociedade racista sozinho porque ele é bom e todo mundo pode ser bom. Essas histórias assim são meio complicadas, mas de trabalhar a valorização e tal, isso é legal mesmo, né? Porque infelizmente existem pessoas negras que conseguem romper esse ciclo, mas elas vão trabalhar só a ideia da aspiração dentro da lógica da branquitude. Que é assim, não, eu não precisei de cota, eu estudei, me esforcei e fiz. Calma aí, gente. Calma aí. Os tempos mudaram. Se tem a cota, tem que falar para o aluno, vai lá e faz. Muito me admira um professor que vem dar aula aqui, que chega para o aluno na sala de aula, e isso já aconteceu, e nós tivemos muitas confusões aqui por causa disso, o professor chegar e falar, não, vocês não tem que usar cota não. Gente, o professor está totalmente desligado. Para quem ele está dando aula? Qual é a origem desse aluno? Está totalmente alheio. Né? Às vezes essa vai ser a única oportunidade desse garoto ou dessa garota. Então a gente tem, essas histórias são boas, desde que ela venha acompanhada desse arcabouço de real valorização do negro. E não de falar, não, você ser negro não quer dizer nada. Poxa, se ser negro não quer dizer nada, por que a gente está aqui perdendo esse tempo? Né? Então não é bem assim. Dificuldade de acessar material sobre os temas. Isso já foi muito pior. Hoje a gente tem uma divulgação de muitos materiais bacanas para se trabalhar a questão do negro em todas as disciplinas. Quando eu chamo a dúvida com você, Pode tirar. uma coisa que eu sempre fico, uma questão polêmica, sobre questão de apropriação cultural. Apropriação cultural, sim. Um tempo atrás, eu não lembro direito a história, mas parece que apareceu aí não sei se foi na internet, na mídia, pessoas brancas usando turbante. Ah, sim. Começou a ter um conflito, uma crítica em cima dela, porque estava tendo uma apropriação cultural, não era cultura. Como você enxerga isso? Cara, seguinte, eu sinceramente, a apropriação cultural que eu acho péssima é a que os brancos fizeram com o rock. Sim. Essa foi uma apropriação cultural horrorosa. Por quê? Porque os artistas negros que criaram o rock, que produziam o rock nos anos 50 e 60, eles foram, por causa daquele contexto, eles ficaram de lado e as gravadoras colocaram artistas brancos para gravar rock, substituindo os negros, porque os brancos queriam tocar nas rádios e nas televisões. E isso é uma apropriação cultural que não tem desculpa. Sim. Até a história do Elvis Presley é essa. O rock... O cara foi escolhido para ser o... Os negros foram lá, criaram o rock para falar dos seus problemas. Né? Na época era o blues. Quer ver uma referência legal para você entender isso muito fácil e rápido? Assiste o filme do Ray Charles, que é aquele ator negro, que ele ganhou o Oscar interpretando. Nossa, o filme é sensacional. Assiste o filme Ray, o nome do filme é Ray. Assiste que você vai entender isso aí, porque ele passou por isso. Né? Ele era compositor, tocava rock e tal, e aí os brancos vêm e roubam o cenário musical dos negros para ganharem dinheiro, e os negros são excluídos daquilo que eles mesmos inventaram, pelo racismo. Roubadas, né? Isso. Chuck Berry foi um. Chuck Berry foi um, né? Chuck Berry era para ser um dos caras mais ricos dos Estados Unidos, se tudo que ele produzia ele tivesse ganho, né? Mas enfim, isso é uma apropriação cultural que eu acho que é horrorosa.
Agora, onde alguém vai perder por uma pessoa não negra usar uma roupa de tradição negra? Entendeu? Porque é até interessante estar valorizando. Isso aí. E não tem outro jeito. Você só combate um preconceito quando você sensibiliza o público que vai ser o causador do preconceito a não ser preconceituoso. E você aceitar o estilo de vida do outro que é discriminado é um grande passo para acabar com isso. Entendeu? Então, eu acho que essa questão ela é mal compreendida da apropriação cultural e ela só deve ser duramente criticada quando ela realmente exclui um negro daquilo que já é da cultura dele, que ele poderia ganhar dinheiro, né, viver daquilo, ter reconhecimento. Né? A gente vê aí um monte de casos de pesquisador negro que teve sua pesquisa roubada, né, nas universidades, apropriada por outros acadêmicos brancos, porque são eles que controlam nas universidades. Existe uma elite branca que controla as universidades, que controla as pesquisas, as verbas de pesquisa, as vagas de pós-graduação, os processos seletivos das universidades públicas. E tem denúncia pra caramba dessa galera roubando pesquisa de estudante negro. Rouba a pesquisa e não deixa esse cara entrar na academia. O próprio samba... Puxa, gente. O samba passou por isso com a bossa nova. O samba passou por isso com a bossa nova. O que é a bossa nova? Aí vou dar a definição do Ney Lopes, que eu acho sensacional. A bossa nova é um samba sem África. É um samba de branco. Violão, pianinho, vozinha calma, falando amenidades. Isso foi para substituir o samba. É o samba branco. Eu tenho muita dificuldade com bossa nova por causa disso. É uma apropriação cultural. É uma apropriação cultural. Oi. Eu vi isso, no dia que eu fui no samba, eu vi da família que a gente viveu isso. Que eu acho o seguinte, essa questão do preconceito deixa os ânimos muito aflorados, com certeza. Né? É o mesmo motivo que faz um amigo dele se abaixar no carro, é o motivo que faz com que eu tenha pânico de esquecer a carteira em casa. Assim, é fato, existe preconceito? Tá, existe, tem muito na rua. Né? Aí, essa questão, assim, dos ânimos aflorados, né? Porque, assim, eu tenho a minha prima, né? E, assim, eu ouço muita briga, e eu falo assim, eu sou branco? Não, não sou. Né? Tem a minha família que tem uma origem lá aflorada. Então, nessa vez que eu fui no samba, que eu amo samba, nessa vez que eu fui no samba, eu e a minha família, a gente foi quase convidado a se retirar. Foi tenso. Mas aí é porque é o seguinte, eu lidei quando eu fiz a pós-graduação em História da África, tinham pessoas de movimentos negros bem radicais. E aí, gente, a gente não tem o que fazer. Essas pessoas, elas são radicais, elas têm o ponto de vista dela e pronto. São pessoas que também têm que revisitar o seu preconceito. Você acha que isso aí... Não se trata de racismo inverso, mas você tem que compreender que isso é uma maneira de autoproteção. Por exemplo, tem muitos casos de pessoas que são mortas nas favelas porque ao ver um policial entrar na favela, correm. Eu sei. Outros vão ver o policial passando e vão xingar. Entendeu? Então, é isso. Existem grupos muito radicais, que pensam de uma maneira muito radical, que pensam que para o negro manter a sua cultura, a sua essência, ele tem que sair da sociedade.
É uma maneira de pensar. Respeito, mas eu respeitosamente discordo. Porque assim, é uma coisa que eu já escutei comentários assim, Sim. até de gente da minha família que eu faço pelo amor. A pessoa negra não pode namorar um branco, porque tá palmitando. Sim, exatamente. Claro que tem a questão de você entender a valorização, não reproduzir o ideal, por exemplo, que aqui no Brasil a gente tem um mito da formação do Brasil, que é essa questão da miscigenação. A gente não pode trabalhar com essa ideia achando que a miscigenação é a solução para o fim do racismo. Nunca foi. Até porque a miscigenação começou no Brasil com estupro. Forçado, né? E isso é pouco falado. A miscigenação no Brasil começou através de estupros. Tá? E não satisfeito ainda, depois do estupro, quase em casos de gravidez, havia a venda da criança para outras fazendas. Assim, sutilmente, tá na novela, né, bem sutil. Tente não usar as novelas como referência. Inclusive uma aí deu um maior problema. O diretor foi até demitido, né? Porque o cara queria manter o ponto de vista branco sobre a história do negro no Brasil. E os atores reagiram, uma novela que acabou aí. Essa do imperador, que a ideia era botar o imperador como o herói do Brasil. Né? Botar o imperador como herói do Brasil, mas malandramente eles acabaram a novela antes de chegar na abolição, né? Por que será? Né? Aí a gente vai vendo as manipulações. Aí depois, quando foram ver, os atores negros estavam reclamando, e aí a Globo teve que dar a mão ao palmatório e demitir o cara, porque o cara era racista, abertamente racista. Ele queria contar a história só do imperador branco herói, e os negros, eles queriam que os caras fizessem aquele papel do negro subserviente e falar um monte de absurdo lá, que os caras falavam, gente, mas isso não aconteceu assim. A novela é ficção, mas a gente não pode mentir. E deu um mau problema lá. Entendeu? E porque é assim. E as pessoas, né, racistas que estão de alguma forma em relação de poder, elas vão reagir. Tá? Então, para a gente avançar aqui, dificuldade de acessar material sobre o tema, a gente já falou. Visão eurocêntrica e discriminadora da escola, não dando importância à lei, ou seja, mas eu vou ensinar isso aqui como eu sempre ensinei. Olha, quem é um pouquinho mais velho aqui como eu, sabe que a gente aprendeu uma história, uma geografia eurocêntrica. Ponto final. Mas também a gente não pode reduzir os trabalhos da escola e as nossas aulas, né, aquele tripé do Gilberto Freire, né, que é aquele oba-oba sobre o negro, aquela visão romantizada, por exemplo, de falar, miscigenação é tudo de bom, né? Não, vamos trabalhar só a música, vamos trabalhar só a dança. Não, a contribuição do negro foi a culinária, vamos fazer uma feijoada que está tudo certo. Não, gente, não é proibido fazer isso não, tá? Vamos brigar para ter feijoada esse ano, que eu adoro. Sem problema nenhum. Né? Mas a gente não pode fazer só isso. Tem escola que todo ano só faz a mesma coisa dentro desse tripé. Aí sabe o que acontece? Vamos lá. Aí acontece isso aqui, Quer trabalhar pelo verde de Gilberto Freire? Beleza. Vai abraçar todas as ideias dele? Eu duvido que alguém aqui esteja querendo fazer isso. Então vamos lá. Vamos ler aqui esse primeiro parágrafo aqui. Isso aqui é Casagrande Senzala, versão em quadrinhos, que nós temos aqui na nossa escola, tá? Alguns anos atrás eu pedi para a escola comprar, a escola comprou. Porque a gente tem que ter isso aqui. Isso aqui é para abrir debate sobre o tema, é maravilhoso. Né? Porque a gente tem as duas versões. A gente tem o Casagrande Senzala, o livro mesmo, e a gente tem a versão dele em história em quadrinhos. Tá? Então, olha só, é um trecho do livro, aí ele ilustrou. O índio dava-se admiravelmente com certos serviços. Olha só. Abater árvores, transportar toras de madeira para navios, caçar, pescar, guiar os sertanistas.
mas o regime de trabalho dos engenhos não ia bem com a sua índole. O açúcar matou o índio. Gente, o açúcar matou o índio? Foi o açúcar que matou o índio? Olha só, o cara falou que o índio era perfeito para fazer esses trabalhos aí. Mas trabalhar no engenho matou o índio. Foi isso? Ou foi o genocídio provocado pelo Gilberto? Então foi o açúcar. Olha, tá vendo? A abordagem do autor, como ela é uma abordagem racista, é muito boa para a gente fomentar debate com os nossos alunos. Então o livro é racista? Sim, porque o Gilberto Freire, ele trabalha com uma visão racista. Tá? Assim, quando a gente estuda a história do racismo no Brasil, e isso seria uma disciplina fantástica, estudar a história do racismo no Brasil, os autores que falavam disso antes deles, eles eram piores, eram podres, justificavam a escravização de uma maneira heróica até. Ele veio para romper com isso, ele faz um pouco mais de crítica do que esses caras, mas ainda assim a crítica dele era muito problemática. Era uma crítica ainda cheia de racismo. Porque estava Sim, isso, estava dentro dele. Vamos dizer, hoje nos nossos dias, nós ainda temos algumas falas, alguns pensamentos e algumas atitudes ainda racistas, mesmo que a gente não se ache, mas em algumas atitudes ou falas, nós continuamos sendo racistas. Perfeito. E naquela época que ele estava escrevendo isso, ele não se achava, o pessoal podia criticar muito ele. Na época, década de 1930, que ele escreveu isso foi revolucionário, porque reduziu o viés racista. Mas hoje a gente pode trabalhar esse viés com a obra dele, tá? E aí ele vai falando outras coisas, mas vocês vão ver que muitas coisas que ele fala, as pessoas ainda ensinam as coisas desse jeito, né? Outro dia, uma aluna minha me abordou e falou: professor, eu falei com meu pai, o que o senhor falou, que os europeus roubaram as riquezas do Brasil e da África. Ele falou que não foi isso não. Eu falei: o que seu pai falou contigo? Meu pai falou que os portugueses vieram para o Brasil porque os índios não iam nunca começar o capitalismo. Eu falei: claro, eles não viviam sobre a lógica do capitalismo. Os europeus é que viviam. Mas meu pai falou que os índios eram incompetentes para isso. Eu falei: não é bem assim não. Mas vai conversando com seu pai, vai que um dia você convence ele de que não era assim. É isso. As pessoas ainda continuam ensinando as coisas desse jeito, e percebendo as coisas desse jeito, né? Então, olha só, o professor Roquete Pinto encontrou na Serra dos Parecis evidência da ação europeizante de negros quilombolas. Ação europeizante de negros quilombolas. E o que ele chamava de europeização? Que ali haviam fundado um verdadeiro povoado, com criações de galinha, cultura de algodão, fabricação de grossos, fazendo assim, no interior do Brasil, obra colonizadora e civilizadora semelhante à dos europeus. O negro só montou quilombo no Brasil porque ele está imitando o europeu. Então, o que os negros na África faziam séculos antes? Eles viviam dentro do tronco da árvore, né? Tá vendo? É muito bom esse material para a gente falar com os nossos alunos, para eles verem como esse tipo de pensamento não cabe mais, né? Mas, ao mesmo tempo, ainda tem gente ensinando assim, tá? Não se espante com isso. Nós temos professores que ainda dão aula usando esse viés. Olha lá, o viés do tripé culturalista do Gilberto Freire, que eu falei, né? Olha lá, o pessoal carregando peso, cantando. Gente, por favor, né? É uma visão romântica da escravidão, tentando fazer com que a escravidão... Não, porque que o negro criou, cantava música, não sei o que, o pessoal era feliz, era escravo, mas era feliz. É igual falar que eu sou pobre, mas sou limpinho, né? É igual falar isso, eu detesto essa frase por causa disso, porque me lembra esse tipo de coisa, né?
algumas falas aqui, alguns trechos, né, de obras de alguns autores que falam da educação, como ela é importante, né? Tem o livro ali, ó, Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, é um livro fantástico, recomendo, super recomendo, professor Cabenguele Munanga, lá ele é da USP, né? Situações de comunidades negras e periféricas, seu passado histórico, sua situação e exclusão das posições de comando e seu pertencimento a um grupo étnico-racial que teve sua humanidade negada. Todas essas exclusões que nós estamos falando, ele fala disso lá nesse livro. Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, vai falar, né? Os oprimidos precisam se reconhecer, olha aí a questão da identidade, né? Para participarem da elaboração da pedagogia de sua libertação. Viram? Tá ali, Paulo Freire já falava disso. Aí a Nilma Lino Gomes, né, ela vai falar: a educação antirracista trata-se de uma verdadeira maneira de conhecer o mundo, da produção de uma racialidade assinalada pela vivência da raça humana, da raça numa sociedade racializada e direcionada da população negra ao longo da história. Né? Então, focando na importância da educação antirracista, né? Quais são as propostas que a gente pode fazer? Gente, a gente tem que aproveitar qualquer brecha, né? 13 de maio, 20 de novembro, para começar e terminar discussões na escola, tá? Daqui a pouco a gente vai ter o sábado letivo, né, de humanas, que a gente já está querendo começar o Pé na África. Semana que vem tem reunião pedagógica, a gente quer na reunião pedagógica ouvir a galera sobre um tema para a gente trabalhar no Pé na África esse ano, tá? Então, vão pensando aí algum tema bacana, né? A gente tem que aproveitar. Evitar atitudes discriminatórias e o discurso do coitado, ou seja, a gente não pode ir nem para um extremo nem para o outro, né? Ah, tadinho do meu aluno, preto, porque ele é preto, porque ele é pobre, porque ele faz isso. Não, vamos evitar esse discurso, né? Mas também a gente não pode ignorar, tá? E isso aqui está presente o tempo todo. Não pensem vocês que nossos alunos, muitos são negros, muitos moram nos bairros quilombolas, que eles não vão falar coisas racistas para o outro coleguinha, não, tá? Eles vão falar. E a gente tem, ó, que pegar firme. Sim, a gente tem que pegar firme. Porque se ele está falando aquilo, a primeira coisa que a gente tem que fazer entender é: pô, tu não tem espelho em casa, você não se entende. Por que você não se entende? Né? Por que você está falando isso? Você acha legal alguém falar isso com você? Porque você poderia ser vítima disso que você está falando. Enfim, a gente tem que questionar e fazer o aluno entender que isso não deve rolar. Tá? Aqui, ó. Gente, isso aqui é muito importante. Avaliar material didático e livros sobre o tema. Olha, eu já vi cada absurdo em livro didático. Ultimamente eu tenho sido até bem radical assim, com esse material. Ultimamente eu não tenho nem pego o livro didático para usar, para ser sincero com vocês. Né? Não que eles sejam péssimos em relação a isso, alguns são péssimos em relação a várias coisas. Né? Muito densos, linguagem fora da realidade do ano de escolaridade e uma série de problemas, mas tem muita questão racista dentro de livro didático, tá? A gente tem que ficar de olho, tá? Planejar projetos de aulas, referências multidisciplinares, né? A gente tem que tentar articular com outros professores para tentar fazer um trabalho legal, principalmente a galera que são de disciplinas que tem mais dificuldade para desenvolver temáticas, né, ligadas a isso, né? Então, o pessoal de matemática, ciências, tem mais dificuldade para essa aproximação. A gente cola com outro professor de português, professor de arte, professor de geografia, história, faz uma coisa junto. Não dá para você fazer sozinho, mas com um colega dá para fazer. Tá? Formação específica, nós temos de brigar pelas nossas formações específicas, a gente não pode ficar esperando isso cair do céu, não pode, não vai rolar, né? Isso aqui já foi feito aqui na escola, que é incluir as atividades no projeto político-pedagógico, e aí a segunda parte é que a gente ainda não está andando muito bem, que é incluir isso no conteúdo das disciplinas. A gente tem que fazer isso. Eu acabei de dar o exemplo aqui de geografia, né? Como o negro
aparecia como escravizado e depois como bandido na favela, sem entender o processo. Você vai dar aula de geografia da África e você separa lá África branca e África negra. Gente, já não se faz esse tipo de separação há muito tempo, mas tem professor que ainda ensina essa divisão sociocultural do continente africano. África branca, África branca, África branca, África branca, tá? Tem gente que ensina isso, África branca, tá? E várias outras coisas que aí vocês, sendo da disciplina, vocês têm mais capacidade do que eu só posso avaliar de geografia, mas vocês podem avaliar as de vocês, né? O que tem, né? Por exemplo, você é de inglês, né? Artes, né? O professor de inglês, por que ele trabalha só a visão cultural da língua inglesa, Estados Unidos e Inglaterra? Por que não pode falar da Jamaica, da Nigéria e de vários outros países que também falam a língua inglesa? Né? Artes. Quais são os elementos de africanidades ou da cultura afro-brasileira, de brasileiros, que você está colocando dentro das suas aulas? Tá? É isso, a gente pensar como a gente vai colaborar com isso dentro da nossa aula. Né? Quais os exemplos que a gente pode trazer? Né? O pessoal de biologia pode trabalhar essa questão do DNA humano, né? Que é muito básico e elementar para começar a compreender isso. No DNA humano não existe diferença racial que justifique, né, a separação em raça. Matemática. Existem livros, né, para falar de geometria, né, dos aspectos da matemática e aproximar com a questão africana, né, com a cultura africana. Tem jogos matemáticos que são muito interessantes, né? Eu trabalho com um professor lá em Macaé, que ele é especialista nessa temática, ele é professor de matemática, ele leva jogos para ensinar matemática para os meninos na sala de aula, eles ficam loucos, desesperados no dia que tem jogo, né? São joguinhos de tabuleiro que ele mesmo monta, né? Que ele trabalha a matemática ali na prática, usando o jogo. É sensacional, sensacional. A molecada ama trabalhar com isso. Tá? Geografia, né? Jogos online, para conhecer a paisagem e os países africanos. Né? Nosso projeto aqui, o Pé na África, o famoso Pé na África, que vocês já ouviram falar, né? Que o projeto está já com a cópia da parte escrita dele com a direção da escola. Vocês podem pedir uma cópia, devem pedir uma cópia para a escola, tá? Para vocês entenderem, o Pé na África ele trabalha com essa questão de identidade. Tá? O objetivo do Pé na África principal é trabalhar com a questão da identidade e da valorização da história local. Tá? Então, por isso que a gente vai trabalhar esse ano, pedindo para que vocês pensem numa sugestão de tema para a semana que vem, tá? Onde a gente trabalha vários aspectos, tá? Isso aqui é a culminância. Na culminância, gente, né? Aí a gente tem festa, desfile beleza negra, né? Tem trabalho de pintura, né? Culinária, né? O pessoal do curso técnico colabora bastante em todos os aspectos também, mas isso aqui já teve anos da gente no Pé na África não ter culminância, porque a importância era trabalhar o tema dentro dos conteúdos, tá? Então, dependendo muito do tema que a gente queira trabalhar, pode ter ou pode não ter culminância, tá bom? Então a gente tem que pensar em todas as possibilidades, aquela que mais vai atingir o objetivo que a gente quer alcançar, tá? E aí a gente trabalhar direitinho ao longo do ano. Antes da pandemia, teve um professor que estava trabalhando no IFE Macaé, ela tinha uma ex-aluna nossa daqui, ela fez do 6º ao 9º ano aqui, depois ela foi estudar no IFE Macaé. E ela se envolveu com um trabalho de pesquisa do professor de História lá. E ela veio aqui em várias escolas aqui do 2º Distrito de Cabo Frio, Barra de São João, Rio das Ostras e Macaé, escolas públicas e privadas,
E nessa pesquisa que ela fazia junto aos alunos, ela tinha uma lista de perguntas para os alunos, e através dessa pesquisa, o professor mostrou para ela que a escola onde os alunos tinham a melhor percepção da África dentro do ensino de história, adivinha qual era? A nossa escola. Porque a gente tem que colocar essa temática no nosso dia a dia, dentro dos nossos conteúdos. Tá? Né? Onde buscar essas informações? Cursos, extensão, pós-graduações. Tem o blog da pesquisa sobre a Fazenda Campos Novos, que lá tem de tudo um pouco. Várias áreas diferentes pesquisaram a Fazenda Campos Novos. Então tem pesquisa histórica, tem pesquisa de biologia, tem pesquisa de geologia, tem pesquisa eu lembro mais dessas 4, mas tem outras. Mas se você abrir o blog lá, você vai ver. Tá? Tem. Procurar, gente, autores como Nilma Lino Gomes, Paulo Freire, Mário Del Priori, Franz Fanon, Helena Calai, Renato Emerson dos Santos, pessoal que é de geografia. Esse cara aqui é sensacional. Renato Emerson dos Santos. Tá? Yolanda Oliveira, Emília Picotti, Manolo Florentino. Tem vários autores que vocês podem buscar livros, textos, artigos sobre isso. Oi? Sim, ela é ótima também. Ótima. Mas esses são assim mais conhecidos assim na mídia, é um material que é fácil de acessar, né? Tem muita gente boa hoje pesquisando essa área, muita gente boa mesmo. Hã? Sim, o livro dela está aqui, né? Ela deu uma cópia pra gente. Tá bom, gente? E aí é isso. Mais perguntas? Valeu. Gente, para isso aqui, sempre que a gente se organizar, eu estou disponível, tá bom?